Para quem não me conhece, eu me chamo Patrícia Navas Guerreiro, e o assunto de hoje é por que é fundamental estimular o convívio entre animais e crianças. E eu estou hoje aqui com a Adriana Guimarães Rugenayer, é isso? Rugenayer. Rugenayer, é isso mesmo. E eu conheço a Adri, não faz muito tempo, na verdade foi no começo do ano, deste ano de 2020, em função, né, de um resgate que a gente se envolveu, na verdade, ela se envolveu até muito mais do que eu, digamos, fisicamente. Eu lembro que naquele dia eu não pude ir no local, que eu estava indo para um compromisso, etc., mas, enfim, a gente se envolveu em todo o processo, foi assim que eu a conheci, tá? E a gente achou muito interessante esse tema, porque, além de ser um assunto que eu acho que ajuda muita gente e contribui para o futuro, né? Para as pessoas se tornarem pessoas melhores, entender essa relação com os cães, com o gato. A gente fala cão e gato porque é a nossa realidade mais no dia a dia, mas quando a gente fala de animal, é animal de estimação e animal de geral. E aí eu queria então que a Adri começasse a se apresentar um pouco, falar um pouco dela, um pouco do projeto social dela. Então, meu nome, como você falou, é Adriana Guimarães Rugenayer. Eu sou fonoaudióloga já há 22 anos e há uns 17 anos eu me considero uma protetora animal. Tomei como missão aí da minha vida tentar transformar essa realidade desses animais, tentar fazer um pouquinho um mundo melhor, usar a minha vida para transformar a vida dessas outras vidas. E há 7 anos eu formei esse grupo que chama Grupo Anjos da Ponte, por conta dos animaizinhos que ficam embaixo da ponte da Vicente Hall com a Interlagos, e a gente vem fazendo esse trabalho de resgate. Então muitas vezes eles precisam de cirurgias, internações, medicamentos, então a gente reabilita esse cachorro até ele ficar bem e depois a gente coloca esses animais para adoção. Esse projeto ele existe graças aos nossos padrinhos e madrinhas, né, que eu amo de paixão, porque sem esses padrinhos e madrinhas, esse projeto não existiria e a gente não conseguiria resgatar e salvar tantas vidas, né? Então, graças aos lares solidários, que são essas pessoas que temporariamente ficam com esses animais até a adoção, e os padrinhos e madrinhas, esse projeto e esse sonho e essa missão não poderia vingar e a gente não conseguiria salvar tantas vidas como a gente vem fazendo nesses 7 anos, né? Então esse é um pouquinho do projeto do Anjos da Ponte. Qual que é a sua vivência, né, no caso, dessa relação das crianças com os animais? Eu tenho um sobrinho de 5 anos, o Matheus, que é a paixão da minha vida, né? Então é um menino que ele nasceu especial com relação a essa relação dos animais. E eu falo animais, assim, animais abandonados, os vira-latinhas, não é aquele animal de raça prontinho que as pessoas colocam como um bibelô, assim, né? Que quer que senta, que rola, que... Não, é aquele animal que ele vê como uma vida, né? Como um ser vivo que tem uma vida, né? Então ele me ajuda ali com aquele animal resgatado, ele prefere, por exemplo, em vez de ir para a praia, continuar ali com aquele animal resgatado me ajudando a cuidar. Então, ele é muito especial nesse sentido. Então, eu vejo muito e aprendo muito com ele essa relação que a criança tem ali com o animal. Então, eu tenho esse meu sobrinho, eu tenho meus pacientes, não são todos que têm animais, né? Então, uma boa parte não tem um animal em casa e eu vejo muita diferença naquelas crianças, aqueles pacientes que têm animais em casa e aqueles que não têm. O meu trabalho fonoaudiológico, né? Metade dos meus pacientes são adulto e metade criança. E eu tenho aqueles pacientes que são crianças que eu vejo que metade desses pacientes tem um animal em casa. Eu faço 80% do meu atendimento domiciliar. Eu vejo uma diferença muito grande naquela família e naquela criança que tem um animal em casa, né? É muito diferente aquela família que tem um animal em casa. Obviamente, tem diferenças naquela criança onde tem um olhar, né? Onde a mãe dá um olhar diferente naquele tratamento com o animal, né? Algumas nem olham muito para o animal, não tem essa interação muito grande, e outras não, tem um olhar muito diferente. Então, até o jeito que pega no cachorro é diferente, é com carinho, é com cuidado. Então, cada um trata de uma forma diferente, mas é visível que uma família que tem um animal é completamente diferente.
Uma criança que tem uma síndrome de Down ou que tem uma alteração neurológica qualquer e tem um animal em casa, aquele foco de atenção, aquela interação, a felicidade da criança, a luz que tem naquela casa é totalmente diferente. Você realmente tira aquele foco daquela coisa seja do medo, seja da insegurança, seja de alguma coisa que está incomodando naquele processo de tratamento. Tratamento X, seja ele qual for. E se você tem como descarregar essa energia com o animal, eu acho que isso vai melhorar todo o tratamento. Seja um tratamento fonoaudiólogo, seja qualquer coisa. Eu acho que ele te acolhe para dar, eu acho que o resultado ele vem em conjunto, né? É visível, a área médica fala completamente do que faz um animal dentro de casa. Para as crianças que têm qualquer tipo de alteração ou que não tenha qualquer tipo de alteração, é visível, né? Na vida do adulto, na vida da criança, naquele adulto que tem depressão, naquela mãe também que está grávida e tem os hormônios tão um boom hormonal, né? Naquela criança que é mais introspectiva. O benefício que um animal traz na vida de um ser humano, em todos os sentidos, ele é muito grande. Então, além do meu sobrinho, que eu vejo que é muito visível, né? Eu tenho dos meus pacientes e eu tenho dos meus adotados, né? Dos resgatados que foram adotados. A gente tem um questionário que eu mando para essas pessoas que são possíveis adotantes. Nesse questionário eu pergunto se tem criança. E aí, se tem criança, tem um olhar bem diferente, porque eu quero entender se é passado, se tem um cuidado, né, com essa criança, se foi passado para a criança toda essa questão do respeito com o animal, como que é passado para o animal, para a gente não ver essas questões de criança subindo em cima do cachorro, puxando o rabo do cachorro, tratando o cachorro como se fosse um brinquedo. Então, aí a gente redobra os cuidados e a gente vê como que essa família está lidando com essas questões, né? As frustrações da criança, ela se manifesta muitas vezes na forma como ela lida com o animal. Então, aí a gente redobra o cuidado, pergunta como que são essas coisas, e aí a gente acompanha. Depois que o cachorro é adotado, a gente acompanha essa família com fotos, com vídeos, com visitas, e aí a gente vê essa relação da criança com o animal, né? Porque eu acredito muito que a gente pode mudar muito a realidade que eu vejo hoje em dia com essas crianças. Conversando com essas crianças e falando a respeito e tratando desse assunto com as crianças. Mas eu concordo. E outra, né? A base da educação, e começa exatamente da infância, não tem muito segredo. Além do ambiente familiar, se existe algum outro tipo de ambiente que estimula, né? Para estimular essa consciência infantil da relação do cão com ela, ou seja, a realidade do abandono, dos maus tratos. Aí eu queria falar, tirando do ambiente familiar, quais são os outros ambientes, enfim, o que você pode falar um pouquinho disso? Então, aí só acrescentando um pouquinho antes de eu ir para esses outros ambientes, porque hoje, o que eu lido hoje? Eu e todas as protetoras, a gente lida com maus tratos, né? Quando a gente vai resgatar um animal, atende um pedido de socorro, a gente chega e o animal está no estado de calamidade. Foi um maus tratos que aconteceu naquele momento. Quem fez o maus trato foi um adulto. Eu tenho certeza dessa importância da gente ver essa criança hoje em dia. Porque esse adulto que cometeu aquele maus tratos, e até a gente conversou um pouco disso antes, que atropela e vai embora, não presta um socorro, que joga pela janela um cachorro, que faz todas as questões, foi uma criança que não foi cuidada, não foi conversada, não foi educada e não foi ensinada a questão do respeito com uma vida. Não é com um animal, é com uma vida. Porque quando você não fala sobre essa questão do respeito, se ele não respeita uma vida animal, ele não vai respeitar também um funcionário, futuramente, a mãe, o irmão, o marido, a esposa. Então, a mesma fonte que sai essa maldade para matar ou para fazer uma maldade no animal é a mesma fonte que faz a maldade para o ser humano, que é o coração da pessoa. Então, a gente conversar a respeito dessa criança hoje, cuidar dessa criança hoje, significa que eu posso mudar essa realidade lá na frente.
né? Sim. Eu sou aquela que acredita que a gente pode sim mudar a realidade desses maus tratos. E é só conversando a respeito disso, né? É só agindo nesse sentido que a gente vai mudar essa realidade, né? Exatamente. E nesse sentido, essas crianças são uma joia que a gente precisa ir lapidando para mudar essa realidade. Essa criança que está na sua casa hoje, que está com um animal ou ainda não tem um animal, ela sai do papel de ser cuidada, passa a ser a cuidadora daquele animal. Nessa hora que ela passa a ser a cuidadora, ela passa a expressar aqueles talentos que ela tem. Ela passa a potencializar o senso de responsabilidade, de autoestima. Ela compreende aquele ciclo da vida que é o nascer, os primeiros passos de um cachorrinho, o envelhecer, o morrer, né? Então ela tem aquela questão muitas crianças são ansiosas ou são muito hiperativas, e o próprio médico fala, a gente tem muitos colegas, psicólogos e pediatras que falam, olha, por que você não dá um cachorrinho para ele? Por que você não adota um cachorrinho de uma ONG e tudo, e dá? E a gente vê que o resultado nessa criança é muito positivo, porque aquela criança em casa que era muito introspectiva, não olhava para outras crianças, não olhava para o pai, ou era muito elétrica, ela tem como se organizar, ela começa a se confidenciar com aquele animal, ela começa a interagir com aquele animal, a entender os valores, a respeitar. O animal, ele não disfarça, né? Então, ele é muito direto na resposta que dá. Então, tem uma frase que eu gosto muito, eu anotei aqui, o animal, ele tem uma noção clara das consequências que eu faço para o outro. Então, o egoísmo, ele nasce dessa incapacidade. Então, por exemplo, a gente faz uma coisa para uma pessoa, a pessoa ela disfarça. Então, se eu sou rude com uma pessoa, a pessoa fica chateada, mas ela vai disfarçar. Se a criança faz uma coisa rude para um animal, ele vai reagir, ele não vai disfarçar, ele vai reagir. Então, a criança, ela tem uma noção clara das consequências dos atos dela. E os psicólogos falam que o egoísmo, ele nasce dessa incapacidade do ser humano ver o que ele fez para o outro. Então, um animalzinho, nesse sentido, ele é muito bom, porque o animal ele é muito sincero nas suas reações, no seu olhar. Ele dá essa resposta, essa clareza, esse senso de valor para a criança. Sim. Nesse sentido, né? Sim. Nesse amor incondicional, nessa interação com a criança. Então, você tem um animal em casa, né? Você está trabalhando toda essa autoestima da criança, ela se sentir capaz, importante, de poder sair desse papel de ser cuidada para cuidadora. Então, todos esses aspectos que você está cuidando numa criança. Por isso que pediatras, psicólogos, que falam que a criança está trabalhando com toda a psique dela quando ela está lidando com um animal. Porque quando Sim. você dá um brinquedo para uma criança, ela está trabalhando várias coisas, noção espacial, temporal, várias coisas que ela está na interação. É assim que ela vai descobrindo o mundo, inclusive Sim. desenvolvendo a linguagem dela. Mas um animal, ele interage no sentido da reação. Então, a construção da psique da criança, ela é muito mais rica do que ela interagir com um brinquedo, por exemplo. O brinquedo não vai ter essa reação que o animal tem com ela, de devolver uma reação e ela poder interagir dessa maneira. Então, é muito mais rico em todos os sentidos. Por isso que levam animais para hospitais, hospital do câncer, né? Para equitação, para equilíbrio da criança, mas para interação. Os médicos falam assim, nessa hora que um animal entra no hospital, acabam as dores, acabam as lágrimas, só tem o espaço para a alegria. Os remédios são diminuídos justamente por essa interação, né? Por tudo que é liberado no corpo de uma criança quando entra um animal, o olhar do animal, a interação do animal. Se eu não me engano, você tinha falado alguma coisa a respeito de uma experiência em escolas, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Eu faço assessoria fonoaudiológica escolar. Ah, tá. E eu vejo que hoje em dia algumas escolas têm esse espaço de fazer passeios, né, em fazendinhas, para ter essa interação cada vez mais da criança com o animal, em como lidar
com o animal, em fazer as perguntas, em tocar em animais diferentes e ter esse respeito com o animal, né? Interagir com o animal. Mas eu comecei a procurar porque eu quero, assim, como eu acredito muito que é essa relação da criança que vai mudar essa relação de maus tratos futuramente, e eu vejo muitas crianças tendo um papel importante na mudança da postura dos pais. Eu vejo pais que não gostam muito de animais e as crianças que têm genuinamente um amor pelo animal, um respeito pelo animal. E o papel e a missão que aquela criança tem na modificação desses pais. Eu acho que o papel da educação, não só... Eu falei assim, onde mais, sem ser na família, a gente pode colocar esse papel, né, do respeito ao outro, a outra vida desse animal. E comecei a pesquisar. E aí eu até anotei aqui, algumas escolas, eu achei assim sensacional, e eu vou tentar procurar mais material para eu poder entrar nas escolas onde eu faço assessoria fonoaudiológica e tentar mostrar esse projeto. Tem a escola municipal lá em Recife, Pernambuco. Essa diretora, ela fala assim, que o exemplo que a gente dá é a melhor maneira de educar. Então, ela pegou um animalzinho resgatado na rua, um vira-latinha. Tá. Ela trouxe para a escola. E aí, ela montou um projeto que chama Projeto Pedagógico Cão Lega. Ela começou a pegar uma temática falando sobre o respeito dos animais e o respeito do meio ambiente. Pegou 350 alunos e começou a fazer que eles fizessem pesquisas em como agir na solução da mudança da realidade na região ali. Isso para maus tratos animais, como interagir com esses animais de rua, os animais abandonados. Obviamente, tanto aí quanto na outra escola, que foi em Ribeirão Preto, né? Em Ribeirão Preto também teve, no primeiro ano de ensino fundamental, teve um outro tipo de ação, que aí eu já vou explicar. Algumas mães ficaram um pouco reticentes, teve também um pouco de resistência de algumas mães, mas acabou que 6 meses depois, o resultado foi tão bom que ela adotou um outro cachorrinho. Essa em Pernambuco, esse cachorrinho chamava Júlio. E 6 meses depois, pegou uma outra cachorrinha de rua, Júlia. E aí as duas participam. Muitas crianças não tinham contato com cachorro de rua, não tinham contato com animais. O resultado foi que eles conseguiram mudar a realidade ali da região, com os animais de rua, com projetos, com ações. Muitas pessoas que não tinham animais em casa adotaram animais. Eles tinham muitas dúvidas em como lidar com o animal, né? Então as crianças tinham dúvidas, começaram a perguntar como lida com a reação do animal, como trata um animal em casa, e assim por diante. Se você pega doença com o animal, se não pega, e assim por diante. E assim começou a tratar toda essa questão. E ela mudou a realidade da região ali. Então, assim, foi muito legal. Os pais, vendo esse resultado, pararam de fazer tanta resistência e eles tiveram uma mudança na sociedade ali. E em Ribeirão Preto, eles tiveram uma outra ação que foi o quê? 2 vezes por semana, cada aluno levava um animal de casa. E ele participava das atividades em sala. Então, cada vez um levava. E aí eles começaram a ver a mesma coisa, discussão sobre maus tratos e abandono de animais. E começaram a fazer as matérias com relação a isso, envolvendo toda a escola e a região. Falando sobre soluções para resolver a realidade, as ações e o respeito com animais e maus tratos. E o resultado que eles tiveram com relação aos alunos, aos pais e à região foi muito positivo. Muitas crianças que viam os coleguinhas levando os animais e eles não tinham, né? Começaram a ter essa vontade, quiseram adotar animais também, então não comprar animal, não comprar uma vida, mas adotar um animalzinho que estava abandonado na rua, por entender essa relação de maus tratos e abandono,
pegar esse animal, levar ao veterinário, fazer todos os cuidados, vacinar, tratar e levar para casa. Então, assim, a realidade mudou muito, tanto em Pernambuco quanto em Ribeirão Preto. E pegando o gancho, Dri, só pegando o gancho, isso vai de encontro com o que eu sempre falo. Se você, né, se a gente acabou de ter um exemplo, vários exemplos aí dessas cidades, e que mudou o bairro, né, uma pequena cidade, por que a gente não pode mudar uma realidade de uma sociedade, né? Por que não? É óbvio que nós estamos falando de muitas pessoas, estamos falando de mais de 200 milhões, né, digamos, de brasileiros falando no nosso país, mas que é possível você começar a mudar essa realidade de acordo com... É aquela coisa, você multiplica pessoas e quando você multiplica pessoas, você multiplica coisas boas, né? Multiplica coisas do bem. E o que acontece aí é que, além de você multiplicar, né, e tal, você está começando, como você falou, lá atrás, na infância, na criança, para um todo sempre, né? Mas a ideia da multiplicação, ela tá aí, que isso vai reverberar com certeza para frente, né? 30 milhões no Brasil de animais abandonados. Se já não passou. Sendo que 70% desses animais foram abandonados pelos próprios donos. Então, assim, isso é muito cruel. Se você parar para pensar que pessoas que estavam nas suas casas mudaram, estavam numa casa, mudou para um apartamento menor, mudou de cidade, mudou de país, e simplesmente pegou aquela vida e largou para trás. Se a gente parar para pensar que nós estamos em 2020, o ano passado, pela legislação, os animais passaram a ser considerados como tendo sentimentos. Eles eram considerados como coisas. Eles têm uma defesa jurídica a partir do ano passado. Até então, eles eram considerados uma caneta, um copo que quebra, um nada, né? Que não tem um sentimento. O país onde a gente vive é o nosso espelho. Né? Os nossos governantes é o nosso espelho. Eu acho que a gente sempre reclama, mas a gente tem que olhar para a gente, ver o que a gente está fazendo na nossa vida e na nossa atitude, no nosso comportamento, na forma que a gente pensa, nas palavras, na nossa atitude. Então, assim, a gente reclama, mas o que a gente anda jogando animais pela janela, a gente anda mudando de cidade, deixando nossos animais lá, aqui. Há pouco tempo, na ponte onde eu faço o trabalho, um casal muito bem vestido, com os moradores de rua que a gente já acompanha há 7 anos, eles falaram, olha, um cachorrinho lá de raça, falando, eu vou mudar de país, eu estou deixando meu cachorro aqui para você. Eu sou morador de rua, não posso, já tenho meus 3 aqui. Não posso pegar. Leva com ele, leva com você. Não, eu não posso. Vou mudar de país. Ó, se você não pegar, eu vou amarrar na árvore aqui. É terrível. E deixou. Lógico que o rapaz pegou e a gente assumiu o caso, mas assim, ainda bem que ele deixou, não jogou pela janela, não deixou na casa e mudou de cidade. Esse descaso com a vida, com outra vida. E esse descaso com a vida mostra o quê? Como está o nosso coração. E essa pessoa que faz isso é a mesma fonte, é o que eu falo, é a mesma fonte. Então faz isso. Esse desprezo é o desprezo que faz com outras vidas. Né? Exatamente. Por isso que a gente tem que mudar esse cenário. A gente tem que mudar esse cenário. Esse cenário realmente é a partir das crianças. Então eu acho assim, não vamos esperar do outro. Vamos começar a fazer a gente. Então vamos olhar para a gente, em vez de apontar o dedo, vamos olhar para a gente e ver o que a gente pode fazer na nossa atitude de diferente. O Dr. Daisap Ikeda, e ele fala uma frase que eu amo, que é: o inverno nunca falha em se tornar primavera. Então não interessa o rigoroso inverno que você esteja passando, a dificuldade que a gente esteja passando, né? Mas assim, se a gente tiver a severidade da dificuldade, mas se a gente tiver essa postura rígida, né, de ter o seu melhor, acreditando que o que você está fazendo é o correto, você vai vencer. E isso não é uma utopia, uma coisa ingênua, não. Né? A gente acreditar que tem uma outra vida e essa vida merece todo o nosso respeito. Ela só não se comunica falando como a gente, mas ela se comunica de diversas outras formas. E é uma vida que merece o mesmo respeito, o mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma dignidade como a gente. Né? Então eu escuto pessoas falando: ah, mas você gasta esse dinheiro com cachorro? É cachorro? Ah, mas você gasta esse tempo? Ah, mas você... É uma missão para mim. Eu prefiro usar a minha vida usando para transformar outras vidas como essas, né? Então, assim, e eu acredito que eu vou transformar. Então,
E eu acho que cada um de vocês. Já transforma. Eu acho que cada um que está assistindo aqui, se puder falar, puxa, o que eu posso mudar no meu modo de pensar, no meu modo de agir, no meu modo de ser, e tentar fazer diferente. Eu acho que a gente pode mudar. E eu acho que se a gente cuidar dessa relação em casa, dessa criança, em coisas pequenas, Patrícia, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu já tive vários momentos, por exemplo, eu estava há pouco tempo lá numa escola, então eu estava lá fazendo um atendimento em grupo com as crianças. Tinha um jardinzinho na escola e uma minhoca lá, porque tem um jardim com uns bichinhos, tudo, caiu. Uma criancinha me chamou, tia, vem ver. E ela estava encantada. Ela falou assim, olha, ela está passeando, tia. Olha, acho que ela se perdeu, ela está passeando, que lindo. Olha, eu falei assim, olha... Eu falei, vamos fazer assim, eu vou pegar uma folha e a gente coloca ela lá. Ali, eu falei assim, puxa, que família que está por trás dessa criança, ela está pensando desse jeito. Algumas pessoas podem falar, gente, tá falando de minhoca, a Adriana tá louca, né? Mas assim, essa relação que ela tem com o animal. Chegou uma criança nesse tempo que eu fui pegar o papel, uma minhoca, e pisou, por nada. A criança começou a chorar. Aí, eu fui lá conversar com essa criança que foi e matou. E eu falei com ela, eu falei, olha, por que você fez isso? Ela estava aí, então você matou por nada, né? Ela estava aí. E aí eu fui conversar com ela, eu falei, olha, é uma vida, né? E aí eu falei, ela te fez alguma coisa? Não, então ela está no habitat dela, ela está aqui no lugar dela, ela só caiu, mas ela estava aqui, ó, na grama. Conversei com ela, é uma vida, né? Então, e fui falando com ela, conversando numa boa, que é uma vida, tudo, e que ela não estava fazendo nada pra gente, né? E aí fui falando essa questão de vida, fui falando, ó, ela tá, é uma vida que estava ali, e a menininha, a família dela tá esperando ela ali, chorando. Eu fui conversando essa questão, olha, tá vendo? O mosquito tá passando aqui, a formiga tá passando aqui, ó, cada um tá vivendo a sua vida. A gente tem que respeitar essa vida. Ele entendeu numa boa. E no final, eu não dei uma bronca, eu conversei. Ele falou assim, não devia ter matado. Sabe, falando uma inocência assim, numa boa. Se na casa dessa criança tivesse esse tipo de conversa numa boa, ele não teria feito aquilo mesmo. Ele fez porque tanto faz, isso não é conversado. Então, e aí eu acho que é mudar o padrão. A gente precisa mudar esse padrão dessas famílias, né, que porventura também não tiveram isso na sua infância e consequentemente traz, né, carrega. Então, assim, não estamos aqui para julgar ninguém, mas eu acho que a gente tem que mudar esse padrão, né? E esse padrão é possível ser mudado. Você deu o exemplo, e é fato que é possível. É a educação, é a conscientização. E se a gente começa desde cedo, eu acho que o resultado é esse mesmo, né? Sobre aquela questão da gravidez que a gente falou. Então, falar um pouquinho desses dois lados, né? Do lado do médico, né? Que incentiva, tal, ter um animal, etc. Os benefícios de se ter um animal. E aquelas grávidas que... vou descartar o animal porque eu tô grávida. Então, me fala um pouquinho como é que você lida com essa realidade. Assim, olha, eu tenho, Patrícia, os dois lados. Eu tenho várias amigas conhecidas que são veterinárias, protetoras, pacientes. No meu consultório mesmo, sou eu, tem 2 pediatras, tem otorrino. Então, tem essa população que são conhecidos, amigos, que engravidam. Porque veterinária engravida. Ela engravida, né? E ela nem deixa de ficar grávida e ela também nem deixa a profissão. Ela continua grávida e ela continua sendo veterinária. E eu tenho a população que abandona os animais porque está grávida. E ela fala assim, eu estou grávida, eu não quero mais meu animal. E dessas pessoas que abandonam, tem aquelas que chegam a abandonar mesmo, e tem aquelas que eu vejo que tem a falta de informação e eu coloco em contato com os médicos. E aí elas têm a informação e falam, nossa, eu era totalmente desinformada. E não abandonam. Porque elas pegam a informação. Eu acho que não tem a gente não nasce sabendo, não é? A gente não nasce sabendo. Eu falo para as mães dos meus pacientes, ninguém é obrigado a nascer sabendo. Elas falam, eu não sabia disso. Não, mas ninguém é obrigado a saber. A gente não vem com um manual de informação. A questão eu vou procurar saber a respeito, né? Deixa eu... será que isso acontece? Deixa eu me informar. Né? A questão é a gente estar ignorante naquele assunto, não ter a informação e tomar atitude baseado na falta de informação. Como eu converso muito com psicólogos, até por conta dos meus pacientes,
com pediatras, porque eu tenho lá no meu consultório com veterinárias, para mim é muito fácil chegar e falar assim, ó, peraí, você quer abandonar? Vamos conversar com quem entende, né? Eu quero construir uma casa, eu não vou procurar um dentista, né? Para ir. Então, assim, não é verdade? Mesma coisa, do coronavírus, eu não vou procurar um político para falar de coronavírus, eu vou procurar um médico, não é? Então, cada um procura o quê? Então, eu estou grávida, eu vou ter um filho e eu tenho um cachorro, um gato, então deixa eu falar com o meu pediatra, com o meu obstetra e com o veterinário para eu ver, então, o que eles falam a respeito disso. Duas respostas aqui que eu falando, né, com o pediatra lá do meu consultório, que é o doutor José Luiz San Giovanni, ele é pediatra. Ele me deu essa resposta. Eu falei, ai, que coisa boa. Eu falei, Patrícia, posso ler? Você falou, pode. E tem também a Natália Costa Arise, que é lá do Centro Veterinário Bela Aliança. Ela é esposa do doutor Adriano, que é um mega especialista ortopédico, é um dos melhores de São Paulo. Já operou vários resgatados, todos quebrados, meus, inclusive a minha cachorra também. Então, são dois super veterinários lá da Veterinária Aliança. Ela é uma veterinária muito boa, ela teve filhos, ficou grávida, trabalhou até a hora que o bebê estava nascendo. E ela me respondeu a respeito dessa questão de você estar grávido, ter um filho, e o pediatra também respondeu. Tanto para crianças alérgicas como para gestantes, o efeito psicológico da companhia que um animal faz é muito maior do que a população, de um modo geral, pensa. Quem não gosta de ser amado, e o amor dos animais, principalmente os dos gatos, são totalmente compensados. O amor dos filhos pelos pais nem sempre é correspondido, mas a dos animais, sim. Hoje, sabe-se que uma criança precisa ter um animal de estimação para ela se sentir querida, segura e aprender a gostar de outras pessoas, respeitar o próximo e ter um amigo de verdade. Asma, rinite, outras doenças alérgicas, nós tratamos, mas o amor ao próximo tem que ser cultivado desde o início da vida. Crianças que não gostam de animais não foram educadas adequadamente. Quando uma criança maltrata um animal, mais tarde ela vai bater nos filhos, na esposa, quando já não bateu na própria mãe. Como acredito em Deus, sei que os animais fazem parte da criação dele, como nós humanos também somos. Aí, doutor José Luiz San Giovanni, pediatra. Legal. Isso é uma realidade, porque eu vejo algumas crianças, até de amigas, de conhecidas, baterem em animais, baterem em mães, então isso é uma verdade. E a Natália Costa, que é a veterinária, ela tem animais e teve até hora de parir praticamente, ela falou assim, olha, sou médica veterinária e trabalhei até o dia do meu parto. Atendia meus pacientes, abraçava cada um deles e apenas dobrei o cuidado com a higienização básica. Jamais deixei de atender. E olha que eles atendem muito mesmo lá. Meus filhos de 4 patas foram essenciais durante a minha gestação. Eram companheiros, carinhosos e adoravam ver os chutes do irmãozinho na barriga. E faziam aquele olhar curioso quando sentiam os chutes em seus rostinhos. Sim, eles dormiam em cima da minha barriga, me protegiam mais ainda e não saíam do lado quando meu filho nasceu. Eu jamais poderia deixar meus filhos de 4 patas. Apenas adaptei a rotina e os cuidados de limpeza e nunca tive nenhum problema e nenhuma doença. Hoje, vejo o amor que meu filho tem por eles, os carinhos, as brincadeiras e a lealdade. E sinto que fiz a coisa certa. Sensacional. Eu nem tenho que falar, né? Porque é tão óbvio, né? É tão óbvio, só que a gente sabe que tem pessoas que não trouxeram essa informação no HD, não trouxeram essa informação ao longo da sua vida, e tem os medos, né? E vão adquirindo medos também, vão adquirindo um monte de outras coisas, e que aí se depara com uma situação de o que fazer. Então, eu acho que aí vem o papel de pessoas
lúcidas, né? Graças a Deus eu posso me considerar uma pessoa lúcida, você também, com informação. Eu acho que a gente tem aquela obrigação de repassar, de passar adiante, de formar essas pessoas, né? Eu acho que você falou tudo e fico muito feliz por você ter falado tudo que você falou e ainda ter dado esses depoimentos aí dessas pessoas. Muitos médicos falam, no caso das grávidas, por exemplo, que aumenta 50% o nível de condicionamento físico delas. Para quem tem animal, já está comprovado isso. Quem tem animal em casa tem um nível de atividade física muito melhor de quem não tem, e mais tem a questão hormonal da grávida. A grávida fica muito mais feliz, ela fica mais tranquila, ela fica mais organizada. Então, assim, tem várias coisas que falam a respeito, né? Fazendo uma pesquisa de quem tem animal em casa, quem não tem. Obviamente, né, a higienização básica precisa ter, então pode redobrar, mas você tendo toda a higiene básica, não tem problema nenhum. É ter a higiene básica. Eu tenho um gato, então assim, não precisa ir lá limpar a areia do gato. Outra pessoa pode fazer e você redobra os cuidados. Então, assim, isso tem muito de traumas lá atrás, de má informação, não tem problema. Eu acho que as crianças estão aí para ensinar a gente também, para ensinar esses pais que têm esses traumas, que têm essa falta de informação, mas eu acho também que a gente pode, quem tem essas crianças em casa, a gente pode começar a conversar um pouco dessa relação. Muitos pais que têm o animal em casa, que fala sobre ter o respeito, que ele também tem sentimentos, o animal tem os mesmos sentimentos que a gente, tudo, mas também não dá o exemplo, né? Dá o exemplo. Nunca pegou um animal no colo, por exemplo, não pega, não dá um carinho. Então, assim, dar o exemplo, falar a respeito, falar que eles têm sentimentos, merecem respeito, todos os momentos que você puder falar a respeito. Dizem que, por exemplo, os desenhos são ótimos momentos para se falar. Tem vários desenhos aí que falam muito bem como manusear o animal, como dar banho com cuidado, por que fazer com tanto cuidado, né, nessa relação, os sentimentos do animal. Vários desenhos estão falando disso com muito carinho, com muito respeito, com muita dignidade. Então, aproveitar esses momentos e falar com eles a respeito disso. Eu acho que a conscientização, né, que vem aumentando ano a ano, apesar de que a gente sabe que muita coisa tem que mudar, né, as próprias leis precisam ser endurecidas, né, enfim, para a gente evitar também que as pessoas abandonem, aquela coisa toda. Mas a conscientização vem, né, ela vem transformando aos poucos essa realidade contra os animais, seja maus tratos, ou seja, falta de um cuidado, etc. Quero agradecer demais aí o bate-papo. Eu agradeço imensamente você, né? Vamos adotar animais aí, vamos, né, ter um olhar diferente, vamos conversar com os filhos, né? Falar um pouquinho desses sentimentos, desses cuidados, dessa outra vida que está aí. Olhar um pouquinho aí fora, tantos animais abandonados, né, que estão precisando de tanta ajuda, tantos animais ignorados, né, maltratados. Então, olhar, falar um pouquinho disso, porque a mudança dessa realidade parte da nossa ação, do nosso olhar. Não, e é cada um fazendo um pouco, gente, é cada um fazendo o que pode. A base, ela é a mesma. Cada um pode fazer um pouco, né, Tri? Cada um pode, à sua maneira, fazer um pouco. Então, bora lá fazer, né? Vamos fazer alguma coisa. Tchau, tchau.